Salve Maria Imaculada. Vamos começar hoje a nosso bate-papo cobiano. Hoje com um convidado ilustre, meu grande irmão, grande amigo Fábio Ribeiro, Fábio Roque. Também te amo, meu amor. Minha esposa já entrou aqui. Vamos, enquanto as pessoas vão chegando, vamos rezar. Pedir a Deus, a Nossa Senhora, que nos ajude nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corneiros o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Consagremos a Nossa Senhora esta noite, rezando o ato de consagração, pedindo que ela ilumine nossos pensamentos, nosso coração, as palavras que serão ditas, que ela possa passar na frente sobre todos aqueles que necessitam e precisam desta live. Que ela nos dê a sabedoria no falar, no pensar, no agir. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre a consagração a Ti de todo o meu ser, para que disponhas de mim para o bem de todos. Somente te peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a missão de construir o reino do Teu Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, meus sacrifícios e minhas ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Por todos quanto a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Amém. E aí, guerreiro, salve Maria. Salve Maria. Consegue me escutar bem? Bem, alto e bom som. Ótimo. Bem, nós vamos... Esse é o Fábio Roque, ele vai se apresentar daqui a pouco, falar um pouco mais sobre ele. Ele não gosta muito, mas vai pagar esta penitência, né? Nós vamos fazer esses três dias, hoje, amanhã e na sexta-feira, este bate-papo cobiano. Claro, uma oportunidade de falar um pouco sobre São Maximiliano Maria Kolbe, tá? Nós estamos aqui para vamos comemorar 80 anos do martírio de São Maximiliano Kolbe. 80 anos em que São Maximiliano Kolbe deu a sua vida por um pai de família nos campos de concentração em Auschwitz. Sejam todos bem-vindos, quem está chegando, muito bem-vindos. Compartilhe esta live. Esta live ela tem um formato de bate-papo. Nós não combinamos nada, né, justamente para que possa realmente ser um bate-papo entre dois apaixonados por São Maximiliano Kolbe, duas pessoas que são consagrados, somos consagrados leigos, né, a Nossa Senhora pelo método de São Maximiliano Kolbe. O Fábio pode falar um pouco como ele conheceu a MI também, se assim ele desejar.
E nós estamos aqui hoje para falar um pouco, de maneira muito livre, sobre São Maximiliano Kolbe. Eu, claro, anotei algumas coisas aqui que são de interesse falar, propagar. O Fábio também, a gente vai sempre estar aqui interagindo. Como são nossos bate-papos, são muito bacanas, então a gente resolveu colocar esses papos aqui na live. Você que está aí participando pode fazer perguntas, tá? Pode fazer algumas colocações. Nós estaremos livres aqui para, se for possível, se a gente souber também, responder. Tá? Esse é o objetivo. Antes ainda do Fábio se apresentar, nós vamos fazer umas lives, uma masterclass, 3 dias, sobre teologia do corpo. Pode interagir sim, à vontade, exatamente. Vamos fazer uma masterclass com o tema sobre a teologia do corpo. E aí a minha esposa Michelle pode dizer as datas, eu não lembro da data, mas está lá para o final do mês de agosto. Vamos fazer esta masterclass sobre teologia do corpo, vai ser muito bacana tratar desse tema, que é um tema muito importante para nós. Eu, quando terminei a teologia, fiz o meu trabalho monográfico sobre a teologia do corpo. Inscrição até o dia 20, né? Vai estar na bio aí, nós vamos colocar na bio, praticamente amanhã, as inscrições, tá? A teologia do corpo é algo muito salutar. Mais adiante também teremos outras novidades aqui no site, né? No Instagram. Temos o canal no YouTube, Filhos de Kolbe. Pronto, as aulas vão estar disponíveis no dia 26, 28 e 30 deste mês. O Michele já colocou aí no chat, tá? Temos o canal no YouTube, na qual vai ficar gravada esta live, né? Filhos de Kolbe, com K, tá? É isso. E temos um dia de formação que é toda segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos. Toda segunda-feira, pelo Google Meet. Pode deixar o seu número aí de celular no direct. Nós entramos em contato e colocamos você no grupo do WhatsApp. Neste grupo nós compartilhamos exercícios espirituais, meditações, conversamos, interagimos, enfim. Bem, nós vamos falar sobre São Maximiliano Kolbe. Vocês sabem, São Maximiliano Kolbe é o fundador da Milícia da Imaculada. Era um frade franciscano menor conventual. Ele criou as 2 cidades da Imaculada, uma na Polônia, a Niepokalanów, e outra no Japão. Tá? Nós temos uma sede aqui no Brasil, 2 sedes, né? Uma em Brasília, no Jardim da Imaculada, e uma em São Paulo, tá? Sob a tutela dos frades conventuais. Temos um presidente nacional, que é o senhor Marcelo Menezes, uma pessoa muito bacana. Tá? E a milícia está aí em muitos países, em muitos locais do Brasil. Os Filhos de Kolbe, nós somos um grupo de inspiração kolbiana, conforme o Estatuto da Milícia também prevê grupos de inspiração kolbiana. Nós nos debruçamos a estudar sobre São Maximiliano Kolbe, sobre a doutrina da igreja. Nós somos um grupo de famílias, né? Pode ser pessoas que não são famílias, podem também, solteiros, enfim. Podem participar das formações. Nós buscamos tentar vivenciar aquilo que nós meditamos no dia a dia. Por isso, os exercícios espirituais, as partidas, nós partilhamos muita vida para nos ajudar. A teologia do corpo tem esta função também, nos ajudar na nossa vida matrimonial, tá? Na vida sexual, né? De certa forma, a gente fala tanto sobre sexualidade, mas, de certa forma, de uma maneira muito anticristã, tá? Bem, e aqui o Rock agora vai falar, eu vou tentar falar o mínimo possível, tá? O Rock vai se apresentar aí, e depois, o Rock, você já pode puxar alguma coisa deste papo, tá? E aí fica com você agora com a palavra aí. Ok, boa noite, salve Maria. Eu me chamo Fábio Roque, já sou velho conhecido aqui desse perfil, né, da família Kolbe, né, os filhos de Kolbe, já sou velho conhecido. Eu sou teólogo, né, tive uma longa jornada pela vida religiosa, né, passei pelo seminário também, e agora estou buscando, né, viver a minha vocação laical da melhor forma possível, né? Na santificação do trabalho, na rotina diária de um leigo, certo? Então, sou formado em teologia pela Faculdade Católica de Feira de Santana e eu conheci, né, os filhos de Kolbe desde antes de ser filho de Kolbe, né?
que se chama Verdade. Globe. Então, sou também o tio, né, do Ítalo, é o neófito aí, É. recém-batizado. E assim, como o José Carlos já falou, né, nós temos uma história em comum dentro da espiritualidade colbiana. Nós fomos movidos pela vida de Maximiliano, pelo espírito autêntico, pelo autêntico espírito franciscano de São Maximiliano, né? E esse tema de hoje, o tema que você esqueceu de dizer, né? Pelo fato de ser uma conversa, né? Uma conversa informal, um papo colbiano, então não tem tanto esse negócio de script, né? De coisa. Mas foi proposto um tema, né? São Maximiliano, você pode falar aí, seu coordenador? Ah, foi São Maximiliano, santo dos tempos difíceis, né? Um exemplo para os homens do nosso tempo, para as famílias, né? Isso, exatamente. Então, quer acrescentar alguma coisa antes? Porque quando você me falou desse tema, eu fiquei pensando o que trazer para cá, que meditação trazer. Aí vieram várias coisas, assim, várias ideias, né? Vão surgindo na nossa mente. E uma coisa que me veio primeiro à mente, assim, a primeira coisa que apareceu na minha primeira visão foi as, a finalidade que a vida do santo católicos, para nós católicos hoje, é análoga, pode ser comparada com a função que aquelas das novelas sapienciais do povo é, na condição, né, de cativeiro, o povo, os judeus, né, os descendentes de Abraão, né, digamos assim, o povo de Israel, né, não vou dizer judeus, né, o povo de Israel na condição de exílio. Então, aquelas novelas sapienciais, aqueles livros sapienciais, eles serviam, tinham uma função catequética também, para fortalecer a fé daquele povo que estava no meio pagão, né? E o mundo que nós vivemos, hoje mais do que nunca, é um mundo pagão. Então, olhar para a vida, para os ensinamentos, para a história de São Maximiliano, é buscar um novo ânimo, é saber como nós devemos nos portar diante de um mundo que não aceita a catolicidade, dentro de uma igreja, até mesmo dentro da igreja, uma divisão. Eu estava folheando aquele livro lá, a biografia, aquela nossa preferida biografia de Maximiliano, né, de Dino Lubick. E num determinado momento, foi durante a fundação da cidade da Imaculada, no Japão, se eu não estiver enganado, ele teve que viajar para outra cidade e durante toda aquela a tribulação, que toda a missão, né, normalmente passa as tribulações, mas naquele tempo foi uma tribulação extrema. Ele foi acusado pelos próprios confrades de ser exagerada o amor dele à Virgem Maria e de que o carisma dele era uma deturpação do espírito franciscano. Então, ora, o que esse exemplo, o que esse exemplo fala para nós hoje? Quantas vezes nós somos católicos, nós levantamos a bandeira dos santos, ensinamentos de sempre, compreensões, né, sempre ensinadas pela igreja,
E muitas vezes, até no seio da sociedade, né, no meio da igreja também, quantas vezes nós somos vistos como se fôssemos menos católicos. São Maximiliano, que é um santo, né, que foi santo em vida, né? Foi santo em vida. A igreja reconhece a santidade dos seus filhos. Então, ele é um santo em vida, ele teve a catolicidade dele colocada em questão. Júnior falou no começo dessa live, anunciou a formação sobre teologia do corpo, que é algo muito necessário, que o amor, né, foi uma das coisas mais deturpadas, né? O amor foi deturpado, a sexualidade foi deturpada, a palavra amor, ela, além de ser banalizada, ela foi nivelada ao nível, ela foi nivelada a satisfação animal, né? A satisfação carnal. Então, tantas coisas que nós vemos hoje ser promovidas com o rótulo de amor. E nós, como cristãos, sabemos que pela palavra, a própria palavra, fonte da revelação, diz que o próprio Deus é amor. Então, o exemplo de Maximiliano, nós podemos olhar, né, o exemplo primeiro dele vem não necessariamente dele, mas dos pais dele, da criação dele. Aí nós podemos ter um parâmetro, né? Um parâmetro dentro da forma como a mãe dele tratava ele, dentro da forma como o respeito dele para com os pais, também a responsabilidade dos pais para com a criação dos filhos, uma família cristã. Nós podemos ter parâmetros para viver no nosso tempo atual. E ele foi considerado o santo, né, do nosso século, do nosso difícil século. São Maximiliano, ele tem uma genialidade, ele tinha uma genialidade impressionante. Ele pegou a espiritualidade mariana, que era bem vivida nos seminários, era bem vivida, bem vivenciada dentro da vida religiosa, também dentro da dimensão laical. E ele pegou aquela espiritualidade, a teologia tomista, o exemplo, a herança teológica, a herança espiritual, né, dos seus antecessores, inclusive dos santos da sua ordem, dos pensadores da sua ordem, e adequou aquela espiritualidade consistente, aquela espiritualidade mariana consistente, sólida, aquela verdadeira devoção ao tempo, aos desafios do século em que ele viveu, aos desafios do século XX. Então, o espírito, o próprio, por nós nos considerarmos, né, colbianos, por termos São Maximiliano como nosso patrono, nossa fonte de inspiração, devemos olhar para a vida do nosso patrono com o mesmo amor, com o mesmo zelo, eu acho que até maior, do que, do que aquele povo de Israel olhava, né, para o exemplo, o edificante exemplo, né, dos patriarcas, dos homens e mulheres, né, que viveram, testemunharam a fé em tempos adversos. E hoje, como é difícil ser uma família católica, como é difícil você perseverar na justiça, como é difícil. Eu me lembro que o padre Rodrigo, ele dizia o seguinte, o padre Rodrigo, o fundador da Arca de Maria, ele dizia que é uma das frases que mais características dele, sempre repetia isso. Na interpretação dele do tratado, né, quando fala dos santos dos últimos dias.
os santos dos últimos tempos, né? E que seriam, segundo São Luís, os maiores santos. Talvez por essa razão, São Maximiliano dizia que seria um santo, né? Um grande santo. É que hoje, nesse tempo em que a iniquidade é institucionalizada, é muito difícil, é muito mais difícil você ser santo. Não é impossível porque Deus permite um frio de acordo com a coberta. Mas, por ser tão difícil hoje perseverar na graça, perseverar na obediência, né? Perseverar na obediência em todos os âmbitos, né? Por isso, os santos dos últimos tempos serão grandes santos. Como é difícil, né? Como é difícil você ser obediente, obediente ao magistério, né? Obediente ao magistério. Como é difícil ser católico quando é difícil, quando as coisas não são tão favoráveis, as situações não são tão favoráveis. Maximiliano deu esse exemplo, levou, né, até o fim, ergueu, ergueu com orgulho a bandeira da virtude até o fim. Ele não teve as dificuldades que nós temos hoje, mas também nós não temos a experiência de um campo de concentração. Nós não temos a experiência de campo de concentração, certo? Então, toda aquela amabilidade dele para com os companheiros, a delicadeza dele, não delicadeza no sentido de efeminado, né? Mas a delicadeza de um pai para com os filhos, a delicadeza dele de levantar à noite no frio e observar, né, se os frades estavam, né, precisando de coberta, pegar coberta, a delicadeza, né, de um pai com os filhos, tudo isso que ele vivenciou, o amor verdadeiro na prática mesmo, ele levou com ele ao campo de concentração. Viktor Frankl, no seu livro Psiquiatra no Campo de Concentração, né, é o Sentido da Vida, né, em busca do Isso, sentido. em busca do sentido. Em busca do sentido, ele fala que os melhores, ele dizia, né, que ele esteve no campo de concentração também, ele dizia o seguinte: os melhores de nós não voltaram de lá. Os Então, melhores de Frank nós, ouviu falar de Maximiliano Kolbe. Ele soube do fato, né? provavelmente, os melhores de nós não voltaram de lá. Sim. Existe um fato interessante, que você estava falando, eu fui anotando aqui algumas questões. Sim, vocês podem interagir, tá? Podem perguntar aqui para a gente, fazer perguntas aqui. Nós pararemos aqui para olhar as perguntas, algumas colocações. Achei interessante quando o Fábio faz esse raio-x de São Maximiliano Kolbe, as pessoas. Vou trazer uma questão aqui. Primeiro, existe hoje um falso Maximiliano Kolbe que é expresso por aí. Não existe uma nova cátedra Kolbe. Não existe. Isso aí é uma coisa que. Isso aí é uma deturpação do carisma kolbiano. Isso não é real. Tá? Eu acho que se o Maximiliano se soubesse dessa nova cátedra Kolbe, né? Isso aí não existe. Porque, primeiro, você esvazia a verdade daquilo que foi este santo. Isso é próprio do nosso tempo, porque a gente tem uma tendência a viver as coisas da maneira muito superficial, né? É interessante observar uma questão, né? Nós, quando falamos do santo, nós temos uma visão, muitas vezes, assim, muito superficial do santo também. A gente vê aquelas questões, vê os fatos muito extraordinários. Talvez São Maximiliano é um santo pouco conhecido no Brasil, porque não tem fatos, pelo menos assim, que eu conheça, de grandes milagres, coisas assim extraordinárias.
São Maximiliano, ele é um santo da vida comum. A sua vivência, a sua vida cotidiana é heróica, né? Ele já era considerado um grande santo na escola, na universidade, no seminário. Já se falava, já se escrevia isso sem se pensar em São Maximiliano enquanto um santo, né? A vida de São Maximiliano já denunciava isso. E, de certa forma, o santo, ele é uma pessoa que vive neste mundo, mas ele tem um coração no alto. Né? E ele é um sinal de contradição, de certa forma. E essa é uma questão que hoje incomoda, porque não se fala mais de santidade. E é interessante distorcer, porque parece que esse contraste que você expressou sobre São Maximiliano, se você pega os escritos de São Maximiliano, por isso estou falando, uma coisa você vê superficialmente a história de São Maximiliano Kolbe, ver o filme, que é maravilhoso, uma coisa você lê alguma coisa que está ali, mas ler os escritos, você tem uma dimensão do santo, daquela pessoa que é muito diferente. É o São Maximiliano que vai denunciar, falar coisas contra o comunismo. É o São Maximiliano que vai citar a esquerda. Tem um artigo que foi traduzido dele, fala contra a esquerda, fala a palavra esquerda. É aquele que chama as pessoas à responsabilidade política, tá? Sem esta politização que existe hoje aqui. Então, é um São Maximiliano Kolbe que tem coragem de ser profeta e de falar a verdade e de assumir a sua catolicidade. Mas, Júnior, veja bem, isso é uma inclinação comum, é um cupim, né? Que existe no nosso meio, que é a questão de você adequar as coisas ao espírito do mundo, né? Para agradar os outros. Uma vez eu tive uma discussão, quando eu estava no seminário ainda, não no Brasil, estava no Paraguai, né? Eu estava no Paraguai, eu tive uma discussão com um padre, era até um padre famoso aqui do Brasil, né? Ele dava aula lá, em Cidade Leste, e, e aí ele falava muitas coisas, ele falou uma coisa assim, né, sobre essa questão de que, assim, estávamos falando sobre a adoração da cruz, né? Estavam falando sobre a adoração da cruz. Ele fez um comentário, assim, de que a igreja tinha que mudar isso, porque, como foi que ele falou? A igreja tinha que mudar isso porque se tiver um protestante ali, isso vai desagradar ele, né? Vai incomodar, né? Se a gente fala de ecumenismo, a gente não pode fazer isso. E a gente teve uma discussão dura, né? Uma discussão que depois disso aí ele não olhava mais para mim. Nos meus, ele não olhava para mim mais, né? Era como tivesse um nada ali na sala de aula, né? Foi uma discussão muito feia mesmo. E mas terminou tudo bem, né? Então, São Maximiliano, ele era ecumênico no sentido católico da palavra. O que a igreja entende por ecumenismo? É você dialogar, mas você ter o seu quadrado bem delimitado, certo? Você dialogar, mas você ter o seu quadrado bem delimitado. Quando você escuta, por exemplo, João Paulo II, os documentos dele sobre ecumenismo, ele fala, ele faz as coisas, ele, né, falava a questão da, né, pregar de todos sermos um, e esse é o desejo de Deus, a gente nunca pode esquecer disso, né, que todos sejam um, mas o seu quadrado tem que estar delimitado. E se você que é católico não tem certeza da sua verdade, da verdade de que a religião fundada por Cristo, então, bom, é isso que nós devemos acreditar, né? Então, assim, é uma tendência geral isso. Você adocicar, né? Você adocicar o evangelho, você não pode falar em certas questões. Existe também a questão da iniquidade institucionalizada, não é? Você está aqui na live aqui, você falar uma coisa, você pisar na casca de banana, você vai preso, entendeu? Então,
sofre, sem falar os justiceiros sociais, né? Os justiceiros de rede social, né? Que aí destrói sua vida do dia para noite. Então, o mundo hoje não é brincadeira, não, viu? O mundo de hoje não é brincadeira. E é claro, como estamos inseridos no mundo, né? Os sacerdotes, todos eles vieram de uma família, de um contexto odierno. Então, há também esse mesmo espírito que circula no nosso meio. Agora, o viver de fé, tendo como ponto de partida a palavra de Deus e o testemunho dos santos, que na verdade o testemunho dos santos é a palavra de Deus vivenciada. É como um cristão, né? Aquela questão de sapiencial, né? É como um cristão deve viver, certo? Então, viver como cristão nesse mundo é você saber identificar isso aí também, Eu acho entendeu? engraçado, né? Tem uns comentários aqui bem interessantes no chat. Um foi Caroline, não sei se é Caroline ou é Léo que está falando. Se São Maximiliano seria santo se os pais fossem católicos, mais ou menos isso. É interessante porque é próprio, e eu bato muito nessa tecla, da formação da pessoa de São Maximiliano Kolbe, a sua santidade, ela é própria dessa espiritualidade da sua casa. É um homem da casa, um homem da família. Um homem que tem em seus pais e na figura da sua mãe uma catolicidade muito vivida, uma catolicidade muito forte. E é interessante esse fato aqui. Não é dizer que eles estavam ali, nós vamos criar ele para ser um santo. A vivência, a crença, aquilo que eles acreditavam de maneira muito viva. É muito viva esta fé, ali da Dona Maria, do seu Júlio Kolbe. E esta fé não era uma fé apenas ingênua. Você tem ali na casa o oratório, você tem ali o senso de justiça, São Maximiliano que era corrigido, você tem uma mãe preocupada com a vida espiritual do seu filho, com a vida moral. E às vezes a gente acha que essas coisas são muito distantes. Por quê? Porque nós temos esses modismos que estão por aí, essas distorções da fé. E nós temos aqui em São Maximiliano Kolbe, a sua educação, ele é o parâmetro. Ele é um ponto para mim muito importante na vida de São Maximiliano Kolbe. Por quê? Porque foi aquela mulher e aquele homem, aquele pai e aquela mãe que forjou o santo de Auschwitz, que forjou aquele homem forte. Diz que o pai de São Maximiliano Kolbe colocava eles para fazer atividade física no gelo, porque ele tinha que formar um jovem forte. Você percebe ali nos traços de São Maximiliano um homem trabalhador. Um homem que trabalhava, São Maximiliano era um homem que trabalhava e era um homem firme nas suas convicções. Não era um Maria Mole. A Você pega os... questão, a questão, Júnior, desculpe interromper, e eu acredito o seguinte, Deus tem as predileções dele, certo? Isso é fato. A eleição, né? Vocação é chamado. Vocação é chamado. Eu não vim do seio de uma família católica, certo? A minha família é católica, moda baiana, né? Então, a gente, né, o menino tá doente, leva lá na mãe de santo, aquela coisa, né? Então, eu conheci o catolicismo como ele é, como ele é apresentado, já na minha fase adulta, certo? Então, eu acredito assim que Deus pode fazer qualquer coisa, ele pode tirar do lixo, né? Fazer tipo, do lixo o que ele quiser. Ele não criou o universo do nada, né? Tanto que quando nós falamos, eu criei tal coisa, né? Fulano criou tal coisa, é uma apropriação, que, claro, a modo de dizer, né? Mas teologicamente falando, só quem cria é Deus, filosoficamente, né? Só Deus é capaz de criar. E criar é tirar do nada, né? Não é a partir de uma matéria, mas tirar do nada o ser, né? A coisa. Então, eu acho que é possível, ele poderia ter sido santo se a família dele não fosse. Mas isso é o que? É uma é um
como é que eu posso dizer? Por exemplo, ele vindo de uma família católica, isso é muito mais fácil. Potencializa muito mais, né? Esta vocação, né? Porque uma família, o que quando nós dizemos uma família católica, uma família santa, é o quê? É uma família como Deus quis, como Deus projetou para ser a família, né? Deus nos criou para conhecer, amá-lo, né? E vivendo na amizade com Ele aqui na Terra, sermos merecedores, né? Pelos méritos de Cristo, claro, né? Merecermos a bem-aventurança eterna, né? Então, a família católica, ela facilita porque a finalidade dela é essa, Eu acho que né? existe um fator também aí que é interessante, que é o fato que nós podemos pegar a partir também desses fatores que você citou, da nossa conversão, de certa forma, a gente também participa dessa questão, né? De uma família que não era católica no sentido, mas existe um fato que eu acho que é muito interessante e que permeia aqui a vida dos pais de São Maximiliano Kolbe, permeia o próprio São Maximiliano Kolbe, a sua permanência, que é o senso de você decidir-se pela verdade. A verdade te encontra, São Maximiliano tem um encontro com a verdade, e ele decide, e ele vai à frente, e ele paga o preço, a ponto de dar a sua vida. Porque esse ápice da vida, de dar a vida de São Maximiliano Kolbe, ele não é apenas em Auschwitz. Claro que ali, realmente, a gente não tem como mensurar isso. Mas a gente percebe que esse sim de São Maximiliano Kolbe é um sim dado constante, perene, e que foi forjado, de certa forma, a partir de um seio de uma família, de uma boa formação, e isso é importante. Mas, acima de tudo, também, talvez para nós, encontrar-se com Deus também é uma decisão. Porque a gente tem hoje, no nosso tempo, né, nesse tempo que nós temos hoje, uma fé como se fosse um estalo, né? A graça é uma coisa que ela não, que a nossa natureza não deve colaborar, né? A gente é preguiçoso na fé, a gente é preguiçoso nas coisas. A gente quer que Deus faça tudo e nós não queremos colaborar com nada. A gente não quer dar o passo. Eu acho que é interessante nessa questão de São Maximiliano Kolbe, um homem que decidiu-se, porque São Maximiliano poderia ter sido um homem de ciência, é conhecido a sua grande eloquência, a sua grande inteligência. Talvez não era uma pessoa tão eloquente, mas tinha uma inteligência fantástica. Diriam que ele seria um grande cientista. Mas ele decide. Por quê? E aqui existe um fato que nos falta hoje. Lendo também o livro As Três Idades da Vida Interior. Este coração que, apesar deste mundo, apesar das questões daqui do mundo, e digo isso porque ele era aquele santo que, questionado sobre o cinema, ele fala: façamos bons filmes católicos. Agora, bons filmes católicos, né? Ele tinha um coração voltado ao céu, à eternidade. E vejo em São Maximiliano um conceito muito aristotélico. Um homem que sabe unir bem aquilo que eu digo que é pura catolicidade, fé e razão. Que nos falta hoje. Nós temos católicos hoje muito. É aquele católico. E o livro das Três Idades da Vida Interior fala sobre isso, na sua introdução. Nós somos aqueles católicos que às vezes somos orantes demais, ignorantes, muito ignorantes, muito racionalista, de pouco coração. São Maximiliano consegue unir bem isso. A vida mística, a vida intelectual, em uma prática de vida. A gente está falando coisas aqui, mas é necessário buscar os livros, captar estes elementos da vida de São Maximiliano Kolbe que são importantes, porque é uma espiritualidade do cotidiano, é uma espiritualidade da vida. E que isso é muito interessante da vida dele. É um homem que tem a força da sua espiritualidade na vida, mas que aponta ao céu. Teve uma pergunta aqui também, acho que Caroline já respondeu sobre a relíquia de primeiro grau. Tem a relíquia de primeiro grau que é da barba, né? E no Jardim da Imaculada aqui no Brasil, lá na cidade ocidental,
costumava ter junto do altar essa relíquia, uma porção dessa relíquia da barba, porque um dos frades ali da província, ele era barbeiro da cidade da Imaculada, um dos tios de um dos frades que moravam lá no jardim, acho que ainda mora. Acho que era, não tenho certeza se era do Frei Marius ou se era do Frei Zbigniew, mas, enfim, havia um barbeiro em Nipocalano, cortou a barba de São Maximiliano e guardou, né? Já tinha, como ele já tinha aquela fama de santidade, já se sabia que, né, sim ou sim ia ser santo, ia ser reconhecido sua santidade, então ele guardou. Então essa relíquia é de primeiro grau, né, não é da carne, mas é da barba dele. Eu acho que tem outras relíquias também espalhadas dessa barba, dessa mesma barba. Até onde eu sei é disso. E o Mito também colocou um exemplo aqui, né, da Santa Edith Stein, né? Segunda-feira celebramos o dia dela, né? Benedita da Cruz, né? Teresa Benedita da Cruz, né? É uma outra Também. questão que eu queria colocar aqui, é até interessante. É como é frágil a nossa catolicidade. Você falava muito de São Maximiliano, trata disso. Ele fala muito da milícia como movimento da catolicidade. Se você ver os livros de Santa Edith Stein, né? Santa Benedita da Cruz, ela tem um livro fantástico sobre a mulher. É um livro que tem uma dimensão antropológica fantástica. Eu até chego a dizer, eu tenho formação e especialização em logoterapia, análise existencial. Eu chego a dizer, posso usar que Victor Fulano que bebeu daquilo ali, sabe? Porque é interessante, a antropologia que ela apresenta ali, e é uma antropologia destinada às mulheres, é fantástica. Agora, nós temos, eu digo, a ideologia, né, trazendo outro tema aqui livre, ela penetra nos nossos ambientes porque nós não valorizamos aquilo que temos. Você tem Santa Edith Stein, há livros fantásticos. Talvez a ideologia entra no âmbito da educação católica, né? Porque a vida dos santos era desprezada. O santo ele é lembrado como uma pessoa, como eu repito isso, é uma questão muito superficial, muito doce. Não se há uma profundidade na vida dos santos, É, sabe? um bonachão. O santo é um bonachão que toma cuidado para não pisar numa formiga, É, que canta os pássaros. exatamente. E aí é interessante isso, porque a gente vê dentro da própria catolicidade. Pronto, eu fiz especialização em logoterapia. E digo a vocês assim, não desprezando o Viktor Frankl, que ele é fantástico, com certeza. O Viktor Frankl não falou nada novo. Não falou nada de novo. E eu vejo os meus irmãos da igreja se impressionarem com aquilo que já foi pensado pela igreja. E aí você faz até, eu vi pessoas aqui, ali, né, religiosos, fazerem uma semana de comemoração paroquial baseado na logoterapia, e que é muito bacana, gente, é legal. A logoterapia é muito salutar. Mas aí eu fico pensando, a gente coloca tantas coisas de fora e é tanta coisa bela da igreja. Eu vejo que São Maximiliano é um homem que, e aqui é interessante, a sua espiritualidade na Imaculada, o que é mais próprio da catolicidade, ou melhor, o que é mais próprio do cristianismo que ser um mariano. Haja vista, o verbo se fez carne por vontade de Deus e tem o rosto da Imaculada. Então, não há nada de tão cristão, de tão humano, que não seja esta catolicidade. E que a gente não busca. Outra questão que a gente pode se perder na questão sobre São Maximiliano, que Deus abençoe. Né? A ti, né? a minha filha Caroline e ao meu neto Tomás, né? Já sou vovô, né? Assim, né? Do espírito, né? Então a gente tem uma questão aqui de se colocar também o São Maximiliano Kolbe como a de época nova como local apenas do trabalho. Eu vejo que São Maximiliano Kolbe, a gente até estava pensando aí uma questão que se fala muito disso, do São Maximiliano como aquele que integrou bem a vida dos santos. Porque você tem ali o conceito beneditino de orate et labore, né? De trabalho e oração, muito bem empenhado na vivência ali da espiritualidade cubiana, como também a espiritualidade inaciana. A gente estava conversando isso, provavelmente será amanhã, né? Com o Paulo, né?
Não sei se tu falaste com ele já, está conferindo. Precisa você mandar uma mensagenzinha para ele ali. Pronto. Mas amanhã eu quero ver se a gente trata da questão do tratado da verdadeira devoção, já fazer esse casamento aí do tratado com a espiritualidade cobiana, e vai ser uma conversa muito bacana. Nós tivemos uma conversa já antes, foi muito legal. Mas a gente pensar essa questão, a importância da vida de um santo, do santo, que ele se deve. Gente, é importantíssimo. A gente está atrás de tantos falsos gurus por aí, falsos gurus, e o cara não se debruça sobre a vida do santo. Eu estou lendo um livro também da Santa Teresa d'Ávila, né, o Castelo Interior, um verdadeiro tratado de espiritualidade, de psicoterapia. Eu comecei a escrever, né, me inspirou a escrever algumas meditações sobre vida espiritual e vida, né, sobre terapia, a partir daquele livro que é tão bacana, é tão importante, que traz uma dimensão da vida humana. Né? E hoje, vou parar aqui para você poder falar alguma coisa também. Pegando um Não. livro das Três Idades da Vida Interior, achei um texto interessantíssimo. E que ele dizia assim: que a vida humana, mais ou menos assim, a gente vê a vida humana como algo natural, mas a vida humana ela é sobrenatural. A nossa alma aponta para a imortalidade, para a eternidade. A nossa estrutura de vida, de existência, é para a eternidade. Não é para a temporalidade. E São Maximiliano Kolbe conseguiu vivenciar bem isso. Um trabalho é excelente o que ele faz ali, convoca leigos ali, aqueles religiosos, para essa vida do trabalho, mas que aponta ao céu. É o Aponta ao equilíbrio, céu. é o equilíbrio, Exatamente. a vida dos santos, né, nos aponta para cima, né? E também nos indica como deveria ser, como é a vida do homem, né? Cristificado. É o retorno ao paraíso, né? O retorno ao equilíbrio primeiro, né? A justiça original, expressão melhor. Então, a vida de um santo é um exemplo palpável, é uma visão daquele equilíbrio, daquela justiça que nós perdemos, né? A justiça perdida, né? Então, São Maximiliano, você falou, né, que ele se for santo da vida comum, depois você consertou e falou, né, do heroísmo, porque isso não ia corrigir você, porque a vida dele é repleta Verdade. de, é repleta de engenhosidade. São Maximiliano era um aventureiro, no bom sentido da palavra. Era um aventureiro, é um verdadeiro cavaleiro andante mesmo. Um cara cheio de força, de desejo de cumprir aquilo que Deus queria realizar no mundo, né? O primeiro a falar, um santo, você bem falou aí, né? Quanta coisa a gente tem dentro da nossa igreja, dentro da vida dos santos, e às vezes a gente vai procurar fora. Por exemplo, quantas pessoas, pergunte na sua paróquia, você que está acompanhando esse nosso bate-papo, pergunte na sua paróquia, qualquer pessoa, aos seus amigos, né? Se você sabe se São Maximiliano, se ele sabe se ele sabe que São Maximiliano falou alguma vez sobre cinema. Pois é, São Maximiliano falou sobre cinema. São Maximiliano falou da influência nefasta das modas. Falou de muitas coisas. São Maximiliano projetou um foguete, claro, um projeto, né? Um projeto lá no papel, um foguete. É, ele já pensava, né, em viagem interplanetária, né? Então, precursor de muitas ideias. Ele Ó, só é não tinha. legal, desculpe, Ele é só legal porque assim, ele a vida de tinha um santo que não tá ligado a uma coisa assim, a gente pensa no santo como um cara assim, né? Como você falou, um cara bobão, né? Que não tá ligado à vida cotidiana. E você falou aí de um fato que é interessante, que é o fato dele pensar em viagens interplanetárias, né? Um detalhe ele importante. só não tinha o dinheiro do Elon Musk, né? O dono lá da Tesla. Mas era.
um frade, né, um religioso, grande Pita, é uma honra, meu amigo aí, Carlos Pita. Então, era um homem cheio de engenhosidade, um frade, e com a imagem, né, que nós temos hoje dos religiosos, né, o que é que passa, o que é que a mídia passa da imagem de um religioso, de um padre, né? Na verdade, assim, ficou aquele estereótipo, né? O frade é um comilão, né? O frade vai para casa dos outros, né? Para comer, come mais do que todo mundo, é um beberrão. Não, cara, tu tá desatualizado. É, mas Discordo. assim, Hoje, a figura do padre é o cara fortão, é o cara da modinha, é o cara da abelhinha, é o cara cheio. É um fresco, cara. Não é um homem, cara. é Me desculpe a complicado. palavra aqui. Me desculpe essa palavra aqui. Tá? Essa é uma questão. É, A gente tem um cara que. O seu Maximiliano trabalhava, meu amigo. Olha o relato do Japão. Trabalhava com o pulmão prejudicado. Um homem extremamente cuidadoso com as mulheres. Cuidadoso com as mulheres. Respeitoso. Não é essa galerinha que tá por aí, não. Esses padres aí que fazem questão de levar as mulheres ao pecado. Porque as mulheres ficam delirando pelos padres, homem consagrado a Deus, consagrado à Virgem Maria. Homens que ficam aí, padres que, não estou falando aqui contra o sacerdócio. Seria uma incoerência da minha parte falar contra o sacerdócio. E se você escutar essa live aqui e ficar aqui praguejando contra os padres, tu és um louco. Nós estamos citando fatos aqui que é interessante. E aqui nós estamos colocando aqui não desrespeito ao sacerdote. Porque nós amamos o sacerdócio. Acho que o padre não está aí para ficar de sunga botando fotinha, despertando nas pessoas aquilo que não é a função dele. Eu sou um pai de família. Eu tenho que e viver conforme a finalidade da minha vida. outra coisa também, Júnior, eu não, eu não gosto de falar muito dessas coisas, não, porque eu termino me empolgando, né? E termino falando demais do que se Aí tá deve. dizendo que eu tô falando demais, ó. Por isso que acabou esse Mas papo livre aqui. é, também tem essa coisa, né, hoje dos os padres moderninhos, né, que querem ser midiáticos, querem levantar bandeiras, né, que agrada todo mundo, porque a onda agora é você agradar as massas, né, você agradar para ganhar visualizações. Eu vi há uma semana atrás aí uma postagem aí, um, um sacerdote, né, colocou falando, né, que sobre essa questão de roupa, tal, que o pecado está no homem e tal. Sabe uma coisa assim e tal, muito, né, o padre artista, né, como o Léo falou, uma coisa estranha, sabe, uma coisa esquisita, sabe, Ó, e eu vou te falar uma coisa. A gente agora, tá... só finalizar, agora, por outro lado, nem tudo é decadência, porque as pessoas também são sem vergonhas, porque o bom exemplo, ninguém observa. As pessoas que hoje estão dizendo viva o Papa Francisco, quando o Papa Francisco fala determinadas coisas, por que elas não diziam viva o Papa Bento, viva o papado? Alguns anos atrás, Exatamente. quando o Papa Bento falou, né, jogou na cara da mídia certas verdades, defendeu bravamente certas verdades, por que essas pessoas, dentro da própria igreja mesmo, não defenderam o papado? E agora tem uma onda, né, que isso aqui não são minhas palavras não, viu? São palavras do cardeal Miller, certo? Cardeal Miller falou detectou esse problema atual, que é um novo papismo, né? Um papismo às avessas, né? Não no bom sentido de defender a figura do Papa, né? Mas você defender o Papa quando convém, você pegar a figura de um sacerdote, daquele que tem uma ideia mais próxima daquela que me agrada, levantar aquela bandeirinha ali, mas você não vai na missa lá para escutar o padre falando outras tantas coisas. Porque também nós não vamos dizer que esses mesmos padres midiáticos, que eles só falam bobagem, né? Pelo menos, eu vou presumir que não, né? Eu estou dando
uma gota de esperança, né? Porque quando eles falam outras coisas, verdades eternas, por que ninguém escuta? Só escuta o que convém. O povo é sem vergonha, né? Com perdão da expressão. Eu acho que existe uma questão que é importante a gente tratar e falar aqui, que envolve também São Maximiliano Kolbe. Vou fazer um breve comentário. Primeiramente, essa questão, nós temos hoje uma dificuldade gigantesca em compreender que nós somos para a eternidade. Essa é uma questão, uma luta entre eternidade e temporalidade na nossa alma, no nosso coração, uma luta entre o imaterial e o imaterial. Eu acho que essa é uma questão da nossa luta, porque nós somos ainda muito descartianos, talvez, né? Preciso ver, preciso tocar, preciso. Essas são questões. E às vezes são bons padres, pessoas muito capazes, que têm uma oportunidade fantástica nas mãos, que se São Maximiliano tivesse, talvez, seria uma oportunidade muito importante. Porque assim, a obscuridade do pecado, porque assim, nós temos uma questão hoje que a gente pensa assim, que bem viver é o bem viver da vida cotidiana, e que é interessante também. São Maximiliano tem um artigo que ele fala da felicidade. E ele, quando trabalha essa questão da felicidade, ele não nega, né, a vida cotidiana, mesmo porque ele vivenciou isso. Mas ele sempre vai colocar que este fim último é Deus. Que este fim último precisa apontar a eternidade. E muitas das vezes, o discurso, quando a gente fala de discurso adocicado, é o discurso fora da verdade. Gente, eu falava isso para um grupo de alunos hoje, do ensino médio. Ninguém quer viver sem verdade. Nós desejamos a verdade. No final das contas, por mais que a gente, às vezes, sorrateiramente fuja dela, no final das contas, é ela que vai prevalecer. É ela que, no final das contas, quando tudo faltar, é ela que nós vamos buscar. E falo isso porque há um fato na vida de São Maximiliano que eu acho muito interessante. E faço um link com isso que eu estou falando aqui dos padres midiáticos, que têm uma oportunidade importantíssima, porque eles podem atingir a grande massa. Eles têm. As pessoas confiam nos padres, porque eles são bons padres. Eles têm a oportunidade ali de trazer a oportunidade de tirar as pessoas da letargia do pecado, da letargia de uma vida falsa, porque a vida do pecado é uma vida falsa. Talvez a vida dos sabores. Há muito sabor, há muito prazer, mas no final das contas é vazio. E há uma oportunidade que esses padres têm que talvez Deus tenha dado a eles. Há um determinado fato que São Maximiliano estava em um congresso de revistas, né? E a revista aqui era um ponto assim, importante na época de São Maximiliano Kolbe, né? A imprensa. E as pessoas tinham um determinado cidadão que estava chacotando dele, dizendo que ele era um frade, ele era um ignorante, e começou a conversar em francês, né? E fez assim, vamos tirar um sarro desse padre, vamos mandar aqui uma carta para ele em francês. São Maximiliano, percebendo toda a situação, vendo aquela carta, mandou a carta para ele, ele respondeu em francês para aquele homem. E mandou a resposta em francês. E o homem se sentiu constrangido e foi buscar aquele frade. E aqui esse fato é importante por quê? Porque São Maximiliano aproveitou aquela oportunidade para evangelizar. Tu falavas do ecumenismo. São Maximiliano nunca desrespeitou nenhuma pessoa de outras religiões, até o diálogo interreligioso. Ele conversou com aqueles bonzos, né, no Japão. Mas com certeza, ele nunca deixou de falar a verdade. E aqui há um outro fato que é importante. Nós buscamos uma satisfação das palavras belas, mas não buscamos a verdade. No final das contas, este canto da sereia, ele é trágico. As pessoas estão hoje afogadas, ou então estão entorpecidas por uma mentira. E eu digo, a esses padres, é uma oportunidade, porque você está na mídia hoje, podendo. Imagine se o padre Paulo Ricardo pudesse hoje ter uma grande, vamos dizer assim, talvez assim, uma grande oportunidade de poder propagar os seus cursos, a sua mídia, e falar a verdade em
talvez grandes debates. E é interessante que a mídia ela é sorrateira, que não busca esses padres, né, nos momentos para falar as verdades. Nos grandes momentos, Natal, vamos trazer um padre ali que vai fazer o jogo, né, vai fazer aquele jogo. E a importância da verdade, do comprometimento e da oportunidade que se tem hoje de poder ajudar as pessoas, não seduzir as pessoas. Eu vejo que essa é uma questão que a gente precisa pensar, né? E aqui a gente não está falando isso que a gente quer praguejar contra esses sacerdotes. No final das contas, a gente precisa daquele padre, do padre. Porque no final da vida é o que vai valer. É a verdade sacramental, é a verdade que nós temos diante de Deus. Tá? Essa é uma questão aqui. Eu queria propor uma outra coisa, assim, para ti, para você falar. E que é uma questão que me interpela. Nós estamos falando aqui constantemente da vida do santo, de um homem que já na sua vida, São Maximiliano já era considerado um homem santo. Mas nós nos esquecemos que este homem que viveu a vida, a santidade já em vida, antes de ser proclamado nos altares, isso foi construído. Isso não foi uma coisa aleatória. É porque as pessoas acham que é assim, pô, ele é o santo e nós somos os desgraçados e a gente está fora disso. Então é impossível. E acha que uma pessoa que é canonizada pela igreja, ele viveu todas as facilidades da vida dos santos. Que, Deus facilitou para ele, que ele estava destinado a ser santo mesmo, né? Viveu né? fora da realidade, não teve paixões, Exatamente, né? não sofreu tentações, não pecou, não é? Exatamente, né? Tu queres comentar sobre isso? Ou queres ainda que eu discorra sobre esse assunto? Antes eu quero saudar, né, as pessoas que entraram aí, as Sim, pessoas, sim. o Bruno, o seminarista Bruno aí, também a Mari Ramos aí, que faz um trabalho bonito, né, de instrução sobre a questão da saúde, né, câncer de mama. Que Ela bom. tem um, ela tem Ave um Maria. perfil e as mulheres, né, e também os homens quiserem conhecer mais, podem seguir. É uma pessoa, né, uma profissional e que tem um testemunho belo também de superação, viu? Tantas outras pessoas também que estão aqui nos acompanhando. Então, como eu falei, Deus ele tem a capacidade de tem a capacidade, ele faz, né, criar as coisas do nada, né? Ele criou o mundo do nada. Ele não precisou de uma matéria pré-existente. A mesma forma também, ele pode fazer na nossa vida, né? Ele pode, através do nosso nada, plasmar, né, a imagem, a sua imagem em nós. E justamente o batismo ele faz isso, né? O batismo ele imprime em nós, né, a, a, um caráter. Nós nos tornamos filhos, né, por adoção. Eu acho bonito achei bonita a forma como o Padre Ângelo falou durante o batismo do meu sobrinho, né? Filhos adotivos. Como essa palavra hoje é esquecida, né? Parece que todo mundo já nasce, né, merecendo tudo, né, dono de tudo, e, e não é bem assim. Você colocou, foi sobre a questão do. Você tá falando sobre. Eu falei o seguinte, que a gente acha que a vida do santo. Quero saudar aqui a Paty, né? De João Pessoa, a miliciana de João Pessoa aí. Né? Salve Maria, seja bem-vinda, né? Mande um abraço a todos os milicianos de João Pessoa, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Eu falava assim, que nós achamos que às vezes a vida do santo, ela, claro, ela é pura graça de Deus. Mas esta graça, ela também frutifica porque há uma correspondência, né? Pelaquela pessoa, pelo livre ato da vontade. Nós esquecemos que somos, né, existe o livre-arbítrio, o ato da inteligência, a inteligência que capta a verdade, né?
e a vontade que se direciona a mesma. Então o santo, ele corresponde. E nós achamos que a vida do santo, ela é algo como se fosse apenas é a ação de Deus, mas é aquela também correspondência da fé. E que nós achamos que ele foi escolhido para ser santo, ele já era considerado santo. Eu sou um cara desgramado, desgraçado, não preciso viver isso, porque não fui escolhido por Deus. Esse vitimismo que às vezes nós temos, né, Todos, na fé, né? todos, eu quero saudar também meu irmão aí, o Hermânio aí, sim, né? Logo, logo será sacerdote também, né? Creatio ex nihilo, né? As aulas do Monsenhor. Então, como também o Monsenhor falou, né? Nos ensinou, a doutrina da igreja, né? Nos ensina que a fé é uma resposta humana à revelação de Deus, né? A fé é um dom de Deus, né? Mas é a resposta que nós damos, né? A revelação. E, e claro, né? Você é chamado, você é chamado, né? O santo ele não é um bonequinho, não é um fantoche nas mãos de Deus, não. Né? O santo ele vem, Deus te chama uma pessoa do meio do povo, né? As pessoas com suas paixões, né? Com seus pecados, né? O santo, a gente tem uma visão assim, às vezes, o santo não peca, né? Ou então a santidade está tão longe de mim porque eu tenho esse problema, eu tenho essa paixão aqui, eu tenho esse pecado de estimação, tenho essa coisa aqui que eu não consigo vencer, e acha que a santidade está distante. Não está distante, porque não depende só do meu achar, de eu me achar, agora eu me acho santo. Não, né? Deus nos chama à santidade e ele nos dá a graça e nos dá também os instrumentos. Tem o batismo, a confissão. A confissão, ela não só perdoa pecados, a confissão também, ela infunde em nós uma graça renovada, um ânimo. Maior que o exorcismo, né? É muito maior do que o exorcismo. É muito maior do que o exorcismo. Então, a santidade é possível. É possível, é necessário sermos santos, né? E Deus quer isso. Eu E, na, penso, na teologia, a gente sabe que o querer de Deus já é o fazer, né? O querer de exatamente. Deus já é ato, né? Ele quer, mas respeita a nossa liberdade. Os santos foram aqueles que disseram sim. Ao contrário da Virgem Maria, agora, irmã, não sei se você está aí ainda, e também não sei se você vai lembrar. A irmã Violeta falou algo que me marcou para o resto da vida. A irmã Violeta é uma religiosa que mora aqui em Salvador, faz um trabalho de caridade. Ela mora ali na Baixa do Bonfim. E, e ela disse o seguinte: ao contrário da Virgem Maria, que deu o seu sim definitivo a Deus, nós devemos dar o nosso sim cotidiano. Eu nunca tinha pensado dessa forma, porque nós somos inconstantes, nós somos falhos, mas existe algo em nós capaz de transcender, existe algo em nós capaz, uma capacidade de nos levar acima das necessidades meramente humanas. Você falou em verdade. As pessoas hoje estão com dificuldade de compreender verdades naturais, verdades lógicas. O próprio conceito clássico de verdade, que é a adequação da mente à realidade, da mente à coisa. As pessoas estão com dificuldade de aceitar a verdade humana, a verdade lógica, né? A verdade que está aí. Quanto mais as verdades sobrenaturais, né? Então, virtudes humanas
temos as virtudes humanas e também, né, as virtudes sobrenaturais. Nós somos inconstantes, às vezes até as virtudes naturais são difíceis, mas nem por isso eu posso desesperar do chamado de Deus. É aquele velho jargão que eu acho muito válido, aquele velho ditado, mas que eu acho que é sempre atual e sempre válido, que o santo não é aquele que não peca, mas é aquele que não é aquele que não cai, né? Mas é aquele que cai e se levanta. É aquele que peca e busca o perdão. É aquele mendigo que sabe o lugar onde tem o pão. Ser cristão não é ser melhor do que os outros. Ser cristão, na verdade, você pode comparar com um mendigo que sabe o lugar onde tem o pão e está indicando os outros. Toda vez eu me esqueço, toda vez que você fala, eu termino me esquecendo, mas eu me lembrei de uma citação, uma paráfrase de, de, de Kierkegaard, né? O famoso pensador protestante, que na verdade era um protestante bem católico em muitas Verdade. coisas, né? Tem uma fábula, uma parábola dele, né? Uma parábola não, uma historinha, um cozinho falando sobre o palhaço e o circo em chamas. Eu acredito que o Cardeal Ratzinger, ele pega esse conto e coloca no primeiro capítulo, ele faz uma paráfrase com a função, né, do Do teólogo, teólogo. né, do teólogo nesse mundo nosso complicado, comparando, né, com a figura do palhaço. Eu acho muito interessante isso, muito interessante e muito profético, né, do tempo que ele escreveu isso e o que nós vivemos hoje. Mas isso vale, né, em todos os âmbitos, para todas as vocações dentro da igreja. Como é que você vai falar? Você vai falar de castidade hoje para adolescente. Nós que somos professores, né, lidamos com crianças, adolescentes. A mídia ela tem um alcance que nem os pais têm. Hoje nós temos um fenômeno seguinte, o fenômeno dos pais que não conhecem os filhos. O filho, os pais dão logo um celular para a criança fica isolada no canto dela. No celular ali é um mundo, as redes sociais é um mundo. Muitas vezes existe uma identidade paralela, uma identidade dupla, uma vida dupla. É muito comum a vida dupla nas redes sociais. Então, quando, às vezes, na escola, é o lugar onde os problemas estouram, e aí, quando os pais são chamados, muitas vezes eles não reconhecem os filhos. Você que tem mais experiência do que eu, com certeza, sabe muito mais, né, do que eu desse tipo de coisa, né? Então, é uma batalha dura, né? Somos como palhaços mesmo. E Eu acho que quanto mais o palhaço chorava, quanto mais o palhaço gritava e chorava, as pessoas mais riam, né? Porque é justamente o que? A estranheza, a estranheza da mensagem, né, de Cristo nesse mundo neopagão, né? eu fiquei pensando, você citou a questão da educação e é muita providência, que era uma das coisas que eu queria tratar também agora. Essa semana eu tive uma experiência em uma das turmas e acho que, não sei se coroa tudo isso que está falando. Nós falávamos dessas questões não existe essa nova cátedra Kolbe, existe carisma colbiano, né? E aqui está citando aquilo que são os valores, que são firmes, que isso aqui é fundamento. E se perdemos o fundamento, perdemos o chão, tá? E tratamos da graça de Deus, e esta graça de Deus que nós devemos corresponder por um ato de amor, né? E muitas vezes, e também tratamos de São Maximiliano em um santo em que a sua santidade está no cotidiano da vida.
E tu falas da educação, e foi interessante, uma experiência nessa semana, em uma das turmas, e eu tratava de falar sobre a experiência matrimonial, de família. E trazia a experiência da família, da labuta, do sofrimento e do prazer de ser pai. Não poderia esconder isso deles. E dizer isso. E foi interessante o abrir dos olhos dele. Que por mais que existisse ali toda aquela questão, essas questões que estão aí, de certa forma entorpecem o coração da nossa juventude, no final das contas, eu percebia que a apresentação desses valores, não estou dizendo que eu os vivo plenamente, não é isso. Mas se esses valores que a gente persiste e persegue, e aqui eu quero tratar, vou chegar a São Maximiliano Kolbe. Eu percebi que eles observavam a fala e uma delas falou assim: por que você não me adota? Mas eu falei: mas eu já te adoto. Eu venho aqui todo dia por você. Eu gostaria que que você estivesse na minha casa, mas você precisa valorizar o que está na tua casa também. E essa grande questão, este entorpecer-se é muitas vezes a falta da verdade de um pai, de uma mãe. Digo isso porque eu acredito fielmente, né, que o grande santo de Auschwitz, aquele grande homem que, em meio a toda aquela desgraça, em meio àquele bunker, aquele homem que desce ao bunker como Cristo, que é um padre, e é interessante, a gente falava do sacerdote, ele fala: eu sou um padre católico. Essa é a palavra de São Maximiliano Kolbe. Eu sou apenas um padre. É um Cristo que desce no bunker e que ao descer ao bunker, num local que era pura desgraça, eles cantam hinos à Nossa Senhora. Nós falamos da figura da mulher. E aqui, para mim, na vida de São Maximiliano, a coisa mais bonita e mais doce, que é a expressão da Imaculada, e a Imaculada aparece, a Imaculada, podemos dizer assim, é uma coluna que sustenta a cristologia colbiana, para que as pessoas não interpretem mal. E nos seus escritos está ali aquela presença. E ele diz: tratemos Nossa Senhora como mãe de um filho que tem fome e vai até a mãe. Nossa Senhora não é a secretária, é nossa mãe. A gente tem essa dificuldade de tratar Nossa Senhora enquanto mãe. Essa intimidade do filho. E eu vejo que esta construção que, que correspondeu à graça está na figura da sua mãe. Há uma foto neste livro, aqui, da Patrícia Três, da mãe de São Maximiliano Kolbe. Eu tenho uma admiração fantástica por ela, que fala que ela é uma mulher profundamente religiosa. E a gente esqueceu isso hoje na família. A vida da graça. Sacramento. Não a gente pensa que o casamento é somente aquela questão de conviver. A graça de Deus que se recebe com o sacramento, esta graça que nos auxilia, porque não é possível passar por este campo de concentração da vida, São Maximiliano passou, sem a graça, porque a graça está ali, naquele momento que ninguém não se vê nada, mas São Maximiliano confia, corresponde, pode perdoar aquele soldado que os bofeteia até ele ficar semi-morto, pode, naquele momento, generosamente dar a sua ração ao mais jovem e dizer: você tem que sobreviver. Esses valores que estão tão avacalhados por este mundo e que é ali expresso por São Maximiliano Kolbe se torna um contraste. E esse contraste que morre por um pai de família, eu acredito fielmente que já era vivenciado na sua vida. São Maximiliano já estava ali vivenciando todo o sofrimento. É o maior exemplo de resiliência. A gente busca em outros locais, falamos sobre isso. Está ali, está aqui. Esse grande exemplo de resiliência. Poderíamos falar muitas coisas, mas acima de tudo, esse processo da educação, da formação do ser humano, que passa pelo processo da família, que expressa de forma, né, imperfeita a imagem da Trindade, e que deveria, e que é a grande luta de Satanás, falou Nossa Senhora, né? É contra a família.
É preciso, as ideologias atacam a família, que nos dá este senso de realidade. Porque o processo formativo da educação, e os nossos jovens são tão carentes, porque falta mães, pais e mães. E São Maximiliano teve um pai e uma mãe. E que nas dificuldades da vida, de um ato de fé e de uma correspondência à sua vocação de pai, nos galgou, nos presenteou, e posso até dizer, presenteou a Deus este grande homem. São Maximiliano não pode ser lembrado apenas como um santo bobinho, como se fala. A força criativa é o amor, sim. Mas o amor é uma. Pensemos na força criativa da sua mãe. Pensemos naquele momento de crise em que a mãe de São Maximiliano é uma resposta de Deus. Pensemos naquela carta. Está tudo bem. Enquanto foi aquela carta o consolo, a força para esse Auschwitz, como Cristo na cruz, e que perde tudo, e que só tem o olhar da Imaculada, que o consola. E mesmo assim, entrega o melhor Rapaz, que ele tem. Né? eu não encontro essa carta em lugar nenhum. Eu acho que eu tenho um livro aqui que tem essa carta. Eu acho que eu tenho um Rapaz, livro aqui. eu falei, eu pedi ao Frei Pedro, aí ele se esqueceu. Ele se esqueceu de mandar para mim. Há muito tempo que eu procuro. É muito bonita mesmo, né? De sabendo para onde ia, tudo que possivelmente, né, passaria. Escreve uma carta daquela para a mãe, né? É algo que mexe muito com a gente. É, então é isso, né? Acho que nosso tempo já se esvaiu, né? Eu acho que a gente, esse modelo aqui da gente estar conversando, trazendo coisas, né? Trazendo fragmentos, né, da vida dele, coisas que são relevantes para nós aqui. Passaríamos a noite inteira, né? Amanheceríamos aqui, né? Se o Instagram deixasse. Porque de fato é muita coisa, é uma vida heróica, né? E ninguém foi mais cristológico do que Maximiliano, né? Quando ele desceu para o bunker, foi o Cristo, né, subindo ao Calvário, né? Foi o mesmo caminho de Cristo ao Calvário. Então foi alguém que imitou a Cristo de forma perfeita. Por que imitou a Cristo de forma perfeita? Porque escolheu a Maria como mãe, né? Escolheu, aceitou, né? Escolheu, não aceitou, porque ela é mãe de todos. Ela Ele só não é soube. mãe de todos, mas é mãe de todos. Tem que ter uma provocaçãozinha, né? Não pode faltar. Com você, eu deixo essas coisas para você. Eu tô fora de confusão. Mas é isso. Bem, meus irmãos, a gente vai encerrar para não ficar também muito longa, tá? A live, ela vai ficar aqui. Vou deixar ela disponível aqui também no YouTube, para aqueles que desejem a plataforma do YouTube, no canal Filhos de Kobe. Amanhã, o nosso papo será sobre São Luís, né? E o cobianismo, a espiritualidade cobiana. Nós vamos colocar aí esse tema, vamos estar com o irmão aqui. Espero que ele esteja, né? Ele é Acredito um que ele vai cara, estar, né? o cara é Vamos bom. falar. Quem Vamos não falar veio, perca amanhã. traga perguntas, perguntem. Amanhã eu acho que eu vou ficar muito mais aqui de espectador, fazendo pequenos comentários. Na verdade, assim, eu senti falta das perguntas. Houve algumas perguntas, algumas colaborações aí dos meus colegas que, né, Sim. mas faltou as perguntas, né? Se você não as fez hoje, amanhã, independente do como nós falamos, é um bate-papo. Você é nosso convidado aqui, esteja muito livre para perguntar, né, para dialogar conosco. E amanhã teremos um irmão aqui, vamos falar sobre essa relação, né, da Mariologia, né, de São Maximiliano Kolbe, essa questão do tratado, né, somos amigos, inimigos, enfim, né, somos amigos, tá? A nossa conversa em off foi muito bacana, né? Passamos um tempo aqui dialogando, conversando, choramos, né? Matamos a saudade, foi muito bom. Então,
Ser convidado amanhã a estar conosco às 21 horas. Já peço a vocês, assim, rezem pela gente, né? Chegar até que fazer a live não é fácil. É uma luta diária, né? É uma luta aqui. Eu quero, assim, antes de encerrar e fazer o ato de consagração, agradecer ao Fábio, tá? Por estar aqui, a vocês por estarem aqui. Tudo isso aqui é feito para vocês, tá? A gente quer que as pessoas conheçam o São Maximiliano Kolbe e vocês aqui devem ser propagadores. Acima de tudo, eu vou fazer meu agradecimento, o Fábio faz o dele daqui a pouco. Ah, Fábio, faz o agradecimento e a oração final, tá? Por favor. Eu quero agradecer a minha esposa, tá? A minha esposa, Michele, que eu estou aqui nesta live hoje com muita tranquilidade, porque ela nesse momento deu a vida, né? A TT estava aqui chorando com o Bento, passou o dia inteiro aqui cuidando da casa, né? Está cansada, né? Gastando por amor. Aqui a TT chorou, já gritou, e ela pacientemente aqui, perde a paciência, recupera, para eu poder estar aqui agora tranquilo. Então, eu tenho certeza que ela cumpre nesse momento aquela frase: não há maior amor que dar a vida pelos seus amigos, pelos seus filhos. E aqui eu agradeço a ela, né, por esta live. Né? Acho que a Imaculada, agradeço a Imaculada por esse presente, que é a minha esposa e os meus filhos. Né? Os meus filhos. Quanto é importante, né, a função, né? Essa função da dona de casa, da mãe. Como é depreciada essa função, né, que é basilar da nossa sociedade. Então, eu gostaria de agradecer, né, primeiramente a Deus, né, por tantos dons imerecidos, por tantas pessoas que passaram pela minha vida, por tudo que eu vivenciei hoje também, e também a você, né, pela confiança, pela amizade, e, e é isso. Isso, esses momentos, né, apesar de que eu não gosto muito de falar, vocês sabem, né, na verdade, sim, o Instagram é uma rede social que eu não curto muito, mas, assim, eu sempre saio edificado desses nossos momentos aqui, certo? Então é isso. Para finalizar esse nosso encontro, antes que levemos um corte aqui do Instagram, vamos rezar uma Ave Maria e finalizarmos com o nosso ato de consagração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre a consagração a Ti de todo o meu ser, para que eu possa, minha Mãe, me atrapalhei aqui agora, Minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a missão. de construir o reino do Teu Filho Jesus no mundo. Para isso eu te ofereço minhas orações, meus sacrifícios e minhas ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por todos aqueles que a vós estão recomendados. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, muito obrigado aí pela presença. Essa live ficará gravada aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube Filhos de Kobe. Salve Maria, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Rock!